E eu quero agora ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4, que foi, aliás, o texto que lemos hoje de manhã, e que vamos falar novamente agora à noite, mas numa perspectiva diferente. De manhã nós falávamos a respeito do egoísmo espiritual. Hoje eu quero, sim, as crianças, desculpa, eu tinha esquecido delas, né? Eu estou meio empolgado aqui. Isso, a tia Higina está aqui, vocês vão acompanhá-la, tá bom? Olha que bênção, essas crianças são muito lindas. Podem ir lá, Deus que abençoe a vocês, viu? E os irmãos que têm filhos, lembrem-se tragam eles para que estejam juntos. É o lugar certo para o teu filho, é aqui na casa do Senhor. Ele vai crescer aqui, vai fazer uma bagunça aqui, mas no fim ele vai ficar aqui. Foi que nem eu baguncei muito na igreja e estou lá até hoje, bagunçando até hoje inclusive, não é? Isso é bênção e é bênção de Deus em nossas vidas. Bem, eu estava dizendo que nós vamos falar um pouquinho mais sobre comunhão, e o nosso texto é Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 6, tá certo? Já está pronto aí? Vamos lá? Muito bem, nós vamos falar a respeito desse tema hoje. O fruto do Espírito é semeado na paz. A gente vai ler o versículo daqui a pouquinho, e vocês vão reparar que o versículo ele diz exatamente isso: o fruto do Espírito é semeado na paz. E eu coloquei ali entre parênteses, e na guerra. Esse parênteses, coloquei por minha conta. Não está na Bíblia, olha que coisa esquisita, né? É no mínimo esquisito isso. Eu coloquei por minha conta, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu coloquei isso. Tá certo? Para que a gente entenda um pouco o que Tiago está querendo dizer com essa expressão: o fruto do Espírito é semeado na paz. Porque talvez você pense que a sua vida tem que estar em paz para dar o fruto do Espírito Santo. E não é verdade. Há muita gente que a vida não está em paz, que está cheio de conflitos, e no entanto ele ainda consegue produzir o fruto do Espírito. E nós vamos falar a respeito desse tema, ok? Deixa eu ver se funciona esse aparelho aqui. Ele funciona, olha que bênção. Então vamos lá. A gente vai começar em Tiago capítulo 3, por acaso eu coloquei ali o nosso texto, para ficar mais fácil, e eu quero ler com vocês, tá bom? Tiago capítulo 3, 18, é o último versículo do capítulo 3, e aí a gente entra no capítulo 4 e vai até o versículo 6, tá certo? Muito bem, deixa eu só conferir aqui. Ok, perfeito. Então vamos lá, o texto diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo de Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? É um texto muito bonito e muito forte, inclusive, de Tiago. Tiago, ele é um escritor muito forte, não é? Ele é muito seco com as palavras. Ele era um judeu muito tradicional e muito ortodoxo, mas convertido a Cristo, ele ainda conservou aquela linguagem um tanto dura, e às vezes a gente precisa dela. E uma certa vez eu achei que a minha vida estava precisando de um pouco de ordem, eu estava precisando de um pouco de chacoalhão, e resolvi ler Tiago, e fui estudar Tiago, para que eu fosse chacoalhado por Deus. Tiago, ele não tem dó de apontar o dedo na ferida, e realmente o Senhor apontou algumas feridas na minha vida, que foram curadas no texto de Tiago. Quero compartilhar algumas delas com vocês nessa noite, através deste texto, ok? Vamos orar antes disso. Senhor, obrigado por essa noite e por tudo que aconteceu até este momento, e continua conosco. Fala
muito poderosamente ao nosso coração, através da tua palavra. É o que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Em Tiago capítulo 3, versículo 18, um versículo que nós não lemos, embora ele estava lá na nossa, estava como leitura no início, e que a gente vai ler agora. Tiago 3,18, ele é o último versículo do capítulo anterior, portanto ele é a continuação do texto que a gente acabou de ler. Tiago 3,18 diz: o fruto da justiça, ou o fruto do Espírito. Paulo também usa a expressão o fruto da justiça. Paulo fala do fruto da justiça e do fruto do Espírito, e dependendo da carta na qual ele está escrevendo. E Tiago fala do fruto da justiça, ou do fruto do Espírito, e ele diz: o fruto da justiça é semeado na paz. O fruto da justiça, ou o fruto do Espírito, é semeado na paz. O que é fruto do Espírito? A palavra fruto do Espírito, ela é uma palavra que descreve o resultado ou a consequência do fato de que Cristo habita em nós. O fruto do Espírito, ou o fruto da justiça, ele é o resultado ou a consequência de Jesus habitar em nossas vidas. É assim, quando Jesus habita em nós, acontece alguma coisa. Isso se chama fruto da justiça ou fruto do Espírito. É uma coisa que meio que é um pouco natural, Um pouco a gente investe nisso, como todo fruto. Todo fruto ele é um pouco natural e um pouco resultado de um investimento, não é verdade? Por exemplo, ninguém deixa uma árvore lá e deixa ela à vontade. O que vai acontecer? Os frutos não serão bons. Geralmente uma árvore abandonada, ela produz frutos, mas muito raramente são frutos bons. Geralmente são frutos ruins, porque não há um investimento naquela árvore. Aqui a ideia do fruto, e a palavra fruto tem esse sentido, é porque ele é o resultado tanto de um investimento, como também de algo que é natural. Você rega, você coloca adubo, aí vem a parte natural, o sol e a chuva, e esses fatores no fim vão produzir algo que não está exatamente no seu controle. O lavrador ele semeia, ele rega, ele cuida, ele ara, e no fim ele chega lá na árvore, no lugar onde ele plantou, ele pega o fruto e ele prova. E aí ele vai ver, deu certo ou não. Ele não sabe se o investimento ainda deu certo. Ele prova do fruto e ele fala: esse ano foi bom. Porque ele não tem um controle total sobre aquilo. Pode ser que apesar do investimento, não saia um fruto muito bom. Mas no fim ele prova e ele vê que o investimento realmente deu certo. O fruto saiu docinho, é um fruto bom. E é assim a obra de Deus em nossas vidas. Nós investimos na obra de Deus, não exatamente em produzir fruto. Não é isso que temos que investir. Investimos em outras coisas. Investimos na leitura da palavra, investimos na oração, investimos no nosso testemunho, investimos na comunhão com os irmãos aqui na igreja, investimos na frequência aos cultos. Temos uma série de investimentos. E no final isso produz um fruto em nossa vida. Acontece uma coisa que a gente não tem um controle total sobre aquilo. É uma consequência de todo esse investimento. Isso é o fruto da justiça ou o fruto do Espírito. Tiago diz, esse fruto, essa consequência de Cristo habitar em nós, ele é semeado na paz. Como eu tinha dito para vocês, o texto não está escrito que é semeado na guerra. Quem falou que foi semeado na guerra foi eu agora, que lá no início eu coloquei entre parênteses. Eu gosto de parênteses, pode ver que eu coloquei até um outro ali no meio do texto, Eu estou com essa coisa com parênteses. Coloquei lá, ele é semeado também na guerra, e eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito disso. O fruto da justiça, ou o fruto do Espírito, também pode ser semeado na guerra. Aliás, eu diria até mais, não ele pode ser semeado na guerra, como eu acho que inclusive ele deveria ser semeado na guerra, e Tiago de alguma maneira tinha dito isso também, embora não seja a ênfase dele especificamente nesse texto, mas ele também fala a respeito disso, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, ok? Que guerra é essa? Primeiro, na guerra contra o pecado. Na guerra contra o pecado. O fruto do Espírito, ele é semeado na guerra contra o pecado. Se você está em paz com o pecado, você não vai produzir o fruto do Espírito Santo. Quem está em paz com o pecado, ele peca e aquilo não tem nenhum problema na sua vida, aquilo é uma coisa normal, faz parte da sua vida, dos seus valores,
que são muito rasteiros, inclusive, não é? E é algo que diz isso, que é da sua própria vida, e para ele é normal, essa pessoa não vai produzir o fruto do Espírito. Quando estamos em guerra contra o pecado, por duro que seja, por difícil que seja, mas nessa guerra você pode produzir o fruto do Espírito Santo. Grandes homens de Deus travaram grandes batalhas contra o pecado, e todos eles registram que nessas batalhas eles tiveram grandes vitórias. Um deles foi Martinho Lutero. A história conta que Martinho Lutero, numa certa ocasião, ele estava se sentindo tentado, numa tentação qualquer, e ele achou que o diabo estava ali tentando a ele. Foi uma coisa que ele colocou na cabeça, e aí, quando ele estava escrevendo, e ele escrevia com tinteiro, isso foi lá no século XV, não é? E ele pegou o tinteiro e jogou o tinteiro na parede, e a esperança dele era tentar acertar o diabo, de tanta raiva e a luta que ele sentia naquele momento. Um grande servo de Deus, por incrível que pareça, foi Isaac Newton. Ele é muito conhecido como físico. E a gente estuda o capítulo físico. Ele não era apenas um físico, ele era muito mais do que isso, mas era também um cristão. E ele tem um livro de poemas, e que pouca gente sabe, ele não foi famoso como um poeta. Mas ele tem um livro de poemas, inclusive, e um deles fala a respeito do relacionamento que ele tinha com Jesus. E ele diz, muitas vezes ele dizia nesse poema, eu vou transformar nas minhas próprias palavras, mas ele diz, muitas vezes eu peço a Deus que alivie as minhas tentações, que alivie a minha luta contra o pecado, e aí eu descubro que é exatamente nessa luta que eu vou produzir o fruto do Espírito. É exatamente nessa luta que eu vou crescer com Deus. É a resposta que ele ouve de Deus. Quando eu pergunto a Deus, o poema é uma espécie de diálogo, né? Deus, por que tanta luta? Por que tão difícil? E Deus diz, porque é exatamente na luta que você vai vencer. É na luta que você vai produzir o fruto. Na palavra de Deus fala que o justo até na seca produz fruto. O que é essa seca? Não é a seca do pecado. É a seca exatamente de você estar lutando contra as suas próprias inclinações. O fruto do Espírito só pode ser produzido na guerra contra o pecado. Então não é qualquer paz. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a paz, mas não é qualquer paz. Não pode ser na paz contra o pecado. Se você está em paz com o pecado, você não vai produzir o fruto da justiça. O fruto da justiça é semeado na guerra contra o pecado. Também o fruto da justiça é semeado na guerra contra Satanás. Satanás é nosso inimigo. E se você está em paz com ele, ou se pelo menos ele não é um inimigo seu, né, e você não o considera inimigo, talvez haja um tipo de acordo, não sei. Mas se houver esse tipo de coisa, você não pode produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito, ele é produzido numa guerra contra Satanás. E é exatamente na guerra, no embate contra Satanás, que nós podemos produzir esse fruto. Na guerra, portanto, contra Satanás, nós produzimos esse fruto. E finalmente na guerra contra a carne. A carne na Bíblia é o nosso próprio eu. A nossa própria vontade. É o eu. E você tem que estar em guerra contra o seu próprio eu. Esse é um dos capítulos mais difíceis do Evangelho. Difíceis de serem vividos, inclusive, porque ele implica numa guerra consigo mesmo. Pouca gente se considera inimigo. O Evangelho faz um convite bastante audacioso para qualquer pessoa, não é verdade? De que ele trave guerra consigo mesmo, com suas próprias inclinações pessoais. Quem não está em guerra consigo mesmo, quem aceitou suas inclinações e as segue naturalmente, vai para onde quer, faz o que quer, do jeito que quer, quando quer e com quem quer, certamente essa pessoa não vai produzir o fruto do Espírito. Porque na verdade, segundo a Bíblia, a nossa carne, ela tem um desejo mau. Há uma inclinação ruim na carne, e nós precisamos abrir guerra contra essas inclinações. Nós não precisamos nos aceitar. De fato, eu sou mau. Ontem estávamos aqui no culto de jovens, falando a respeito da declaração que fazemos sobre nós mesmos. É fácil você falar sobre o pecado dos outros. Eu falava aqui com jovens sobre o Brasil, né? Ah, o Brasil é corrupto. Mas é fácil para eu falar que o Brasil é corrupto, porque eu não sou corrupto, né? Eu não tenho conchavo com ninguém. Eu não vou lá na EDP fazer conchavo para tentar baixar minha conta de luz. Eu não vou lá no banco fazer conchavo com o gerente para tentar abaixar a minha prestação. Eu não faço conchavo, a EDP na verdade não é de luz mesmo, está certo. Eu não faço conchavo na Sabesp para abaixar a conta de água. Eu não sou esse tipo de pessoa, acho que você também não é. Aí é fácil chegar, aquele cara é corrupto. Mas aí eu conversava com os nossos jovens, mas qual é o seu pecado? O pecado de dentro. Sabe qual é o pecado pior?
Paulo fala isso em Coríntios, né, que era o texto que falávamos ontem. O pior pecado não é o de fora, é o de dentro. É o pecado, porque o pecado de fora, ele muitas vezes, o pecado de fora diz o que eu sou anticorrupção. Mas o pecado de dentro, ele me dá uma outra declaração sobre mim. Paulo fala isso aos Coríntios, porque a igreja dos Coríntios não expulsava um sujeito que estava fazendo um negócio muito, muito feio. E Paulo diz isso para a igreja dos Coríntios. Quando vocês não expulsam, vocês estão dizendo algo sobre vocês. Quando vocês concordam com aquilo, vocês participam daquilo. Então vocês são aquilo. E no caso da igreja era exatamente o adultério, né? Paulo está dizendo para os Coríntios, vocês são adúlteros. Diga o nome, o que nós somos? Nós somos adúlteros. Mas uma coisa que nós vimos ontem, né, e foi uma das belezas do texto de Paulo, é que quando você diz isso, eu sou adúltero, Paulo então diz, não, vocês não são. Vocês são massa nova. Vocês são filhos de Deus, não é isso. Vocês admitem que são adúlteros, mas aí Deus vem e diz, não, você é meu filho. Vamos fazer algo novo da sua vida, algo novo do seu pecado. Nós temos uma palavra boa da parte de Deus. Ele não permite que a gente afunde nessa depressão que é dizer exatamente aquilo que somos, mas temos que confessar. Eu preciso dizer o que eu sou, e é exatamente isso que é a carne, é aquilo que eu sou. A gente precisa às vezes dar um nome, do que somos, o que eu sou. Tiago dá uma lista muito feia, os idólatras, os roubadores, eu sou um roubador, eu sou um idólatra, eu sou um adúltero. O que eu sou? Eu sou um corrupto. O que eu sou? Quando digo o que sou, o nome é feio, mas eu digo na presença de Deus, e aí recebo a purificação de Deus. E é bacana a purificação de Deus. É Deus dizer, não, você é meu filho. Como Paulo usou o termo, você é massa nova. Massa nova porque pode ser moldado em algo novo. Não é o que você está falando, é o que eu digo que vai acontecer agora na sua vida. Mas a igreja tinha que confessar. No caso dos coríntios, eles eram soberbos, e não confessavam nunca. Eu nunca vou admitir um negócio desse. Eu não falo diante de ninguém o que eu sou. Pois é, e esse é o problema. Diante de Deus você deveria falar. O fruto do Espírito só pode ser semeado na guerra contra a carne. Se você está em paz consigo mesmo, com suas inclinações, você não produz o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ou o fruto da justiça, ele também é semeado na guerra. Os irmãos acho que vão concordar comigo, de que realmente essas coisas, nós não deveríamos ter paz com elas mesmo. Se você tem paz com essas coisas, pecado, Satanás, sua própria carne, você não vai produzir o fruto do Espírito. Mas Tiago, ele disse que o fruto do Espírito é semeado na paz. E por isso a gente precisa entender o que significa o fruto do Espírito, ou o fruto da justiça, é semeado na paz. Bem, antes disso, deixa eu apresentar as guerras que Tiago coloca aqui no nosso texto. Primeiro ele fala de uma guerra contra o mundo. E eu quero mostrar aqui o texto para vocês. A guerra contra o mundo. Paulo disse no versículo 4, quem quiser ser amigo... Tiago, Tiago disse, quem quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então não é qualquer paz. Porque ele mesmo disse no versículo 4, você quer ser amigo do mundo? Então você é inimigo de Deus. Você não produz o fruto do Espírito. Percebe? Olha a segunda guerra. Segunda guerra, a guerra contra o orgulho. E ele diz, lá no versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, você produz o fruto da justiça, ou o fruto do Espírito, se você está em guerra contra o orgulho. Se você está em paz com, não, eu sou orgulhoso e é isso mesmo, Como disse outra lá, eu sou assim mesmo e vou morrer assim, então... Tudo bem, morra assim, é um direito seu. Mas não espere que você vai produzir o fruto do Espírito. Deus se opõe aos orgulhosos. Vejam, é uma guerra, é um embate. E é um embate aqui que o próprio Deus está envolvido nele, não é verdade? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E também na guerra contra o egoísmo. E no versículo 3 disse, pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Observem que são guerras que nós travamos. E o fruto do Espírito é semeado nessas guerras. Tiago não enfatizou a palavra guerra, mas ele colocou no texto essas guerras, essas lutas que são subentendidas. Estão subentendidas na nossa caminhada com Deus e no caminho, na luta que travamos diariamente quando andamos na presença de Deus. Mas o fruto do Espírito também precisa ser semeado na paz. E foi isso que interessou aqui para Tiago, e essa é a temática do texto.
Ele disse no versículo 3:18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E aí então ele continua o texto, descrevendo como o fruto da justiça pode ser semeado na paz. Que paz é essa então? O que Tiago quer dizer com a expressão, o fruto da justiça, ou o fruto do Espírito, é semeado na paz? A primeira coisa que Tiago quer dizer, quando ele diz isso, é que o fruto do Espírito precisa ser semeado na paz de Espírito. Na paz de Espírito. Tiago faz uma pergunta no verso 1. De onde vêm as guerras e as contendas que existem na vida de vocês? Olha que pergunta provocativa. De onde vem? Eu não sei como é o seu coração. Se ele é um coração em paz ou se você está em guerra consigo mesmo. E não é incomum que as pessoas estejam em guerra consigo mesmo. A guerra consigo mesmo é um problema muito comum na nossa sociedade. É muito mais do que nós imaginamos. Quase, né? Eu diria que a maioria das pessoas vivem numa luta consigo mesmo, naquela própria contenda interna de paixões, de sentimentos, de valores, aquilo que quero ser e aquilo que sou de fato, os meus próprios valores e aquilo que realmente eu achava que eu deveria ser. Existe um embate nessas coisas e nós nos perguntamos de onde vem isso? De onde vem? Já parou para perguntar de onde vem isso? Quando tem todo esse conflito interno, de onde vem? Porque se tem um conflito, ele deve vir de algum lugar. De onde vêm essas guerras e essas contendas? E aí Tiago responde, ele vem das paixões que guerreiam dentro de mim. E olha que coisa incrível, eu preciso confessar que eu tenho um monte de paixões dentro de mim e que elas estão em conflito. Hoje de manhã nós citávamos esse texto e lembrávamos do texto lá de Provérbios, aonde o escritor de Provérbios, Salomão, ele fala que os nossos olhos nunca se fartam. Os olhos nunca se fartam. Você quer ver isso? É quando você vai no shopping, não é? O shopping pode ter uma galeria, ou ele pode ter 10, mas você anda tranquilamente, tanto por uma quanto por 10. Você não cansa de ver coisa nova. Você não cansa de querer coisa nova. Não é assim? O egoísmo, a ambição humana é uma coisa que nunca se farta. Salomão usa, nós falávamos hoje de manhã, ele usa a figura da cova. A cova é a sepultura, e ele fala, a sepultura é que nem a vontade, ela nunca se farta. Porque a cova está sempre comendo gente, né? Porque sempre morre. Nunca para de morrer gente. Mas a cova tem uma fome insaciável. É assim. A nossa vontade, ela é insaciável. Quem entrar no projeto de tentar satisfazer a sua vontade, até vê-la satisfeita, não, eu vou matar a minha vontade, é que nem dar comida para cachorro. Você vai dando, ele vai vomitar e vai voltar e vai querer mais. Não é assim que funciona? Irmãos, a nossa vontade é assim, a gente é meio cachorro no que diz respeito à vontade, porque a gente sempre vai querer. Quem tentar satisfazer a sua vontade, para nunca querer, eu não vou querer mais nada a partir daquele momento, entrou numa barca furada, porque você nunca vai esgotar a sua vontade, nunca. A vontade é insaciável, as paixões, elas vão guerrear dentro de mim, e por onde eu for, eu vou encontrar coisas que eu quero. Por todo lugar eu vou conhecer pessoas e essas pessoas vão me apontar novos caminhos e novos desejos, novas paixões, novas vontades. Lembrar, eu falei hoje de manhã, que a paixão não é uma coisa ruim necessariamente, pode ser uma coisa boa, né? Você pode ter uma paixão, é algo que Deus colocou em nós, a paixão é um sentimento divino, mas ela tem o seu lugar e ela tem que estar equilibrada dentro de nós. Tem que ter, né? Tem o seu limite e nós devemos impor limites para as nossas paixões, porque muita gente perdeu muita coisa por causa de paixões. De onde vêm essas guerras? Ela vem de paixões que limitam dentro de nós. Se você quer produzir o fruto do Espírito, você tem que estar em paz com as suas paixões. Quais são essas paixões? A gente tem que ter uma sabedoria muito grande, um olho de Deus, eu diria um olhar profético, para olhar dentro da gente mesmo e detectar essas paixões. Essas são as minhas paixões e eu tenho que tomar cuidado com elas. Elas podem me destruir. Cuidado com isso. Essas paixões podem me levar à bancarrota, podem tirar tudo que eu construí. Cuidado. De onde vêm essas guerras? De paixões que estão guerreando dentro de nós. Esse é o conselho, essa é a palavra de Tiago. Ele diz no verso 2, vocês cobiçam e vocês invejam. E ele diz também assim,
E segundo ponto, o fruto do Espírito, ele tem que ser semeado na paz com os irmãos. Vimos o primeiro ponto, na paz interior, mas também tem que ser semeado na paz com os irmãos. Você não pode produzir o fruto do Espírito se você está em guerra com seus irmãos. Você está em conflito com as pessoas. Se tem uma coisa que Deus não gosta é de conflito entre pessoas. Pode parecer bobeira para a gente isso, né? Quem tiver um mundo, a gente só conhece conflito no mundo. O mundo é um mundo de guerra. E é tão natural o homem fazer guerra que a gente acha que é normal também. Eu posso desgostar de alguém que isso não é problema. Mas não é um problema sim. Para falar a verdade, é um problema gigantesco para Deus. Porque Deus não gosta de gente que não gosta de gente. Uma vez alguém me perguntou, pastor, o que eu faço? O sujeito tinha uma dúvida, se eu faço medicina ou faço computação? Ele negócio assim, hoje em dia esse está perdido mesmo, né? Eu falei, querido, se você está na dúvida, faz medicina, porque Deus gosta de gente que cuida de gente. Se você vai servir pessoas, então, se na dúvida, faça isso. Eu acho que, pessoalmente, você não vai fazer nenhum dos dois, né? Mas, enfim, esse é o porque Deus gosta de quem cuida de gente, de quem está próximo de gente, de quem se dá bem com gente. Deus espera isso de nós, que a gente esteja em paz com as pessoas. Deus não gosta de conflito entre pessoas. Lá no Salmo, muito conhecido nosso, ele fala que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E aí ele dá duas figuras muito lindas sobre o que é a união entre as pessoas. É como o óleo que desce na barba de Arão. Por que o óleo que desce na barba de Arão? É que quando derramou o óleo na cabeça de Arão, o óleo foi descendo, e aí ele chegou na barba. E a barba de Arão era uma barba bem grandona, né? Provavelmente. Mas quando o óleo chegou na barba, não é uma figura muito, né? Não é muito higiênico, mas enfim, quando o óleo chegou na barba, a barba compactou, porque é isso que o óleo faz. O óleo, ele compacta os fios. Você põe óleo na cabeça, os fios ficam tudo juntinho um com o outro, né? E aí o óleo compactou a barba de Arão. Essa é a ideia do Salmo. A barba ficou junta. Mas por que o óleo? É interessante, ele fala isso na consagração de Arão, porque a união, ela consagra pessoas. O óleo especificamente, o óleo de consagração, a união entre as pessoas, é como se o Espírito Santo ungisse as pessoas, e elas são consagradas para Deus. Deus vê pessoas unidas e diz, isso é o meu projeto, isso eu consagro, isso tem o meu carimbo, não tem o carimbo de Deus e a marca de Deus, aquilo que divide. Aliás, nós já falamos aqui umas 5 vezes, né? Um ano só, não deu para falar muito ainda, mas já falei umas 3, 4 vezes aqui, sobre o que significa a palavra diabo, lembra disso ou não? A palavra diabo, a palavra diabolo, é uma palavra que significava na antiguidade cunha, e a cunha, de onde vem a palavra diabo, diabolo, né? Que vem do dia, que significa 2, a cunha é aquilo que era usado na enxada, para dividir a madeira, que era para apertar a enxada, né? O cabo na enxada. Espero que vocês saibam do que eu estou falando, os homens sabem, as mulheradas talvez não saibam, né? Mas a cunha é aquilo que você bate na madeira para abrir a madeira e apertar o cabo na enxada. Cunha. A palavra diabolo em grego significa literalmente aquilo que divide. Aquilo que divide. Define o nome do próprio inimigo de Deus, de tudo que é contrário a Deus. Irmão, você não pode produzir o fruto do Espírito se você está dividido com seu irmão. Você está de um lado e ele está do outro. Não é possível. Não é possível. Paulo disse isso, verso 2. Vocês matam. Eu não acredito pessoalmente que eles matavam mesmo. Me desculpem aqui a interpretação, né? Mas eu não acho que os irmãos da igreja eram assassinos. Eu acho que vocês vão concordar comigo, é um pouco demais, não é? Eu acho que não é bem o caso aqui. Mas Tiago deve estar falando que eles odiavam os seus irmãos. Porque uma vez Jesus disse isso. E Tiago estava presente quando Jesus disse, ele era um discípulo na época, que odiar é a mesma coisa que matar. Ele falou isso no Sermão do Monte. E agora Tiago fala, se você odeia, é como se você estivesse matando. Eu queria matar ele. Pois é, matou. Já matou. Não é? Vocês matam no sentido de que vocês odeiam. Depois ele fala no verso 3, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Ele diz, né? O que ele quer dizer com isso? O fruto do Espírito, ele é o amor, e ele só pode ser semeado na paz. Aliás, talvez seja a verdade central aqui do texto. Se o fruto do Espírito, como Paulo disse, é o amor, e lembra que a palavra fruto é singular, não é os frutos, Paulo citou 9, mas ele usa o singular, o fruto. Por que o fruto? Ou porque todos eles, de certa forma, são um só,
o amor, ou então porque o fruto é o amor. E aí quando você tem o amor, aí segue mais 8 atrás, né? É o amor, e quando você ama, aí vem um monte de coisa junto. Quando você não ama, não vem. Mas quando você ama, aí um monte de coisa vem atrás. De qualquer modo, o fruto do Espírito é o amor. E o que é bacana pensar nisso, é de que se o fruto do Espírito é o amor, ele só pode ser semeado na paz com os irmãos. Você não pode semear o amor em conflito. Dá para semear amor em conflito? Eu não gosto daquele irmão, mas eu vou amar. Como é que é isso? Não é? Eu não gosto, mas eu amo. Não é? Não é que você tem que gostar no sentido de, né, de ter um... Você tem amigos, isso é normal. Mas o amor é algo que está em nós. O amor não é algo que se dirige a outra pessoa. É algo que está no nosso coração. É uma predisposição que Deus coloca em cada um de nós. Aliás, o amor é resultado da presença de Cristo habitar em nossos corações. Você se liga a Ele, você deixa que Ele habite no seu coração, você é preenchido por Ele e o resultado não pode ser outro. O amor dEle em cada um de nós. O fruto do Espírito é o amor. E o amor só pode ser semeado na paz com os irmãos. Paulo diz por fim, Tiago, eu tenho um problema com Paulo, vocês já repararam, né? Mas é um problema bom, é excesso de amor. Por fim, Tiago nos diz que o fruto do Espírito, ele precisa ser semeado na paz com Deus. Você não pode semear o fruto do Espírito, e você não pode produzir esse fruto, se você não está em paz com Deus. Como é que ele diz isso? Ele vai nos dizer no versículo 3, vocês não têm porque não pedem. Eu me perguntei quando li esse texto, e não pede por quê? Não tem porque não pede. E por que não pede? Sabe por que não pede? Porque você sabe que se pedir, Deus não vai dar. Você já sabe disso, não é? E tem muita gente que já é meio que um pressuposto dado. Eu nem vou pedir, porque eu sei que Deus não dá. Eu vou dizer uma coisa bem bacana para você. Na verdade, Deus, Ele dá. Deus é um Deus generoso. Deus, Ele não é um Deus vingativo. Deus é um Deus de graça. Mas eu preciso me colocar da maneira correta diante dEle. Eu preciso estar em paz com Ele. Quando estou diante de Deus e na presença dEle, a minha primeira preocupação, Deus, eu me coloco de tal forma que eu seja acessível, de coração aberto para o Senhor. Eu preciso estar em paz com o Senhor. Vocês não têm porque não pedem. E não pede por quê? Porque não tem confiança de pedir. Você sabe que você e Deus não estão se entendendo muito bem. Seria hipocrisia, né? Eu já me senti muitas vezes um hipócrita. Você está pedindo, mas como é que você pede? Mó safado e agora vai pedir para Deus? Faz tudo errado e agora vai pedir? O meu coração diz isso. Aí você ora, mas você sabe que a oração tinha que ser outra, não é? Você tinha que estar falando outra coisa. Esse não é o assunto que Deus quer conversar. Mas o assunto que Deus quer conversar, você não quer conversar. Você quer conversar sobre a sua dor, né? Eu estou com dor aqui, estou com frieira ali, cura o filho, cura a sogra, cura não sei quem, não é? Ajuda a pagar a dívida, mas o assunto que tinha que conversar, a gente não conversa. E Deus eu quero falar sobre aquele problema, lembra? Aquilo está pendente, vamos falar? Não. A gente tem esse problema com Deus. Deus, Ele pode estar em conflito conosco e nós com Ele. E quando isso acontece, nós não produzimos o fruto do Espírito. Tiago também diz, quando pedem, não recebem. Pede e não recebe. Verso 4, a amizade do mundo é inimizade com Deus. E aí Tiago diz agora com todas as letras, para ninguém, né? Não tem interpretação aqui que diga o que Tiago de fato não está dizendo, ou que não diga o que ele de fato está dizendo. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Você vai ter que fazer uma escolha. O fruto do Espírito só é semeado na paz com Deus. E agora, você vai ser um amigo de Deus? Com quem você quer ter paz? Esse é o convite que Tiago nos faz. Com quem vamos ter paz? Versículo 5. O Espírito tem ciúmes de nós. E eu me pergunto, por que o Espírito tem ciúme? Por quê? Tem gente que diz, mas não precisa ter ciúme. Mas tem ciúme em alguma coisa que você fez, não é verdade ou não? Quando alguém tem ciúme de você, não é porque você fez alguma coisa errada? Fala a verdade. Talvez você nem tenha percebido, mas alguma coisa aconteceu. Você exagerou em algum sentido. Não digo quando o ciúme é doentio, tem gente que tem ciúme de tudo, de fato, né? O que não é o caso do Espírito Santo. Mas alguma coisa você fez de errado, algo não está certo. Se o Espírito está com ciúme, tem alguma coisa que não está certo.
Porque o ciúme aqui, no caso, é de que tem alguém ou alguma coisa usando o que é dele. O espírito está com ciúme porque ele acha que alguma coisa tinha que ser usado por ele. E tem outro usando. E quem é o outro que está usando? No caso aqui do texto de Tiago, sou eu mesmo. Eu estou tomando para mim algo que deveria ser do Espírito Santo. Era ele que merecia. O meu corpo é dele. Minha mente é dele, minha vontade é dele. O fruto do Espírito só pode ser semeado nessa paz com Deus. Eu dou minha vida a ele e aí os frutos aparecerão em minha vida. O Espírito tem ciúmes de nós. Ciúmes. O que significa? Significa que alguma coisa que deveria ser dele, nós não estamos usando para outro fim. E ele olha realmente com aquele descontentamento, aquela paixão de alguém traído, e não é triste pensar nisso, alguém traído, aquilo deveria ser meu, e está sendo usado para outras finalidades, que não são a glorificação de Deus. O Espírito tem ciúme de nós, isso tira a nossa paz com Deus, coloca a gente num conflito com Deus, e aí nós não vamos poder produzir o fruto do Espírito Santo. Eu acho que acabou. Eu queria agora que você abaixasse a cabeça, orasse comigo. E vou chamar o pessoal que vem aqui à frente. Daqui a pouco nós vamos cantar mais ao Senhor. Mas eu quero que você medite naquilo que você acabou de ouvir. Para o que você foi criado? Você foi criado para a glória de Deus. O teu lugar é com Deus. E agora você vai se colocar na presença dEle. O Espírito tem ciúme de você. Quando a gente briga com alguém que a gente gosta, por causa de ciúme, a gente fala, não precisa ter ciúme de mim. Talvez você já tenha falado isso, já tenha ouvido isso. Então fala a verdade, você tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, você não precisa ter ciúme de mim. É verdade, não precisa mesmo? Você acha que Deus tem ciúme de você porque Ele é caprichoso? Você acha que Deus está errado? Você acha que Deus tem ciúme porque Ele é doentio? Meu irmão, Deus não é doentio. Se Ele tem ciúme, alguma coisa está errada mesmo. E a gente tem que aprender a confessar. Deus está errado mesmo, Senhor. Realmente eu estou usando aquilo que é teu para outro motivo que não é a glória do Senhor. Realmente eu estou fazendo outra coisa com aquilo que é teu. O Senhor tem razão de ter ciúme. Deveria ser mesmo do Senhor. Deveria mesmo estar nas tuas mãos. Como é que a gente vai produzir o fruto do Espírito desse jeito? Nós não temos paz com Deus. E portanto não é possível produzir esse fruto. A gente pode confessar a Deus o pecado. Deixar a vida na mão dEle. E pedir a Deus que renove, que transforme, que faça com que aquilo que não está na mão dEle possa ser usado para a glória dEle. Podemos entregar a Deus e dizer, Deus, toma então, é teu. Não tenha ciúmes de mim, toma. Eu entrego a Ti, entrego o meu coração, entrego a minha vida. O Senhor merece, o Senhor é digno disso, é teu. Foi para isso que fui criado. Não é para viver do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Eu entendo, aceito e recebo a renovação do Senhor sobre a minha vida. Ore assim a Deus e deixe Ele trabalhar na tua vida. Deixe Ele curar aquilo que tem que ser curado, para que você possa produzir o fruto. É uma guerra dentro de você. É uma guerra com as pessoas que te cercam. É uma guerra com o próprio Deus. Revista-se da paz. Tiago diz, o fruto do Espírito, ele tem que ser semeado na paz. Revista-se da paz de Cristo. Confessa diante do Senhor, Senhor, o meu coração não está em paz. Meu coração está em guerra. E o Senhor vai apaziguar essa guerra. Ele é o Deus da paz. O teu coração precisa se revestir dessa paz, recebê-la e ser renovado por ela.
Senhor, olha para nós nessa noite, Pai. Precisamos encontrar essa paz em nossos corações. Precisamos que ela nos revista, Senhor. Vivemos num mundo de guerra, um mundo de conflito. As pessoas estão divididas, Senhor. Esse mundo está todo arrebentado, Senhor, por ódio, por racismo, por segregação. Não, isso não me pertence, Deus, não é para mim. A minha vida é diferente, é para outro motivo, outro propósito, é para a Tua glória, Senhor. Então eu clamo a Ti, revista-nos com a Tua paz, para que possamos semear um fruto de justiça em nossas vidas, um resultado incrível e maravilhoso que só o Senhor pode produzir em nós. Mas nós precisamos da Tua paz, dá-nos a paz, Senhor. Eu coloco agora a igreja diante do Senhor, e aqueles que estão com o coração pesado, Senhor, o coração em conflito, Deus, eu coloco essas pessoas agora na Tua presença. Opera a Tua cura nesses corações, restaura a Tua paz, a paz que não é como a paz do mundo. Nós não precisamos conturbar o nosso coração e nem nos atemorizarmos, porque estamos em paz. Senhor, revista-nos dessa paz. Chega de guerra dentro da gente, chega de conflito com as pessoas, ó Deus. Ensina-nos a perdoar, mas principalmente chega de conflito contigo, chega de brigar com o Senhor. Nós não vamos ganhar essa briga nunca, é uma guerra perdida, tentar confrontar o Senhor e a Tua verdade. Revista-nos com a Tua paz, cura-nos, Senhor, renova-nos para a Tua glória. Ó Deus, é para a Tua glória que clamamos assim, para a honra do Senhor. Que seja a Tua vontade em nós sempre, e que isso traga paz ao nosso coração, para que os resultados do Cristo em nós surjam e apareçam em nossas vidas, e que o Senhor seja glorificado por eles. Esse é o fruto que esperamos, e no qual semeamos, e pedimos nessa noite, faz Tua obra. É para a glória do Senhor que clamamos assim. Amém, Senhor, amém.